O filme começa em uma floresta cheia de cinzas, um cadáver apodrecendo no chão e um gato sem pelos malnutrido sobe sobre ele e começa a mordiscar seus pés. Perto dali uma figura em um traje de combate da NBC está à espreita. Uma flecha atinge o gato matando-o instantaneamente. A pessoa se aproxima do gato, arranca a flecha e o coloca na bolsa para o jantar. Em seguida o vemos caminhando pela estrada abandonada em um mundo pós-apocalíptico, no ano 2043. Ele é um andarilho e está viajando para o oeste. Seu nome é Eli. Ele encontra uma casa abandonada e a examina em busca de algo útil. Ele tenta encher seu cantil com água, mas as torneiras não funcionam. Ele verifica um armário e encontra um corpo morto. Ele pega as botas do cadáver e limpa suas armas enquanto ouve um antigo iPod de terceira geração. Ele assa o gato e o come, compartilhando uma pequena parte com o rato que se aproxima dele. Na manhã seguinte ele acorda e descobre que seu iPod está quase sem bateria. A bateria do carro que ele usa para carregá-lo também está quase sem energia. Ele continua sua jornada para o oeste e encontra uma mulher com um carrinho de compras quebrado. Ela pede ajuda, mas ele chama os bandidos escondidos nas proximidades, dizendo que consegue senti-los. O líder dos bandidos empurra Eli, querendo roubá-lo. Após um único aviso, ele repentinamente corta a mão do líder com um facão. Ele luta contra os outros 5 bandidos ao mesmo tempo e mata a todos. Ele mata o líder, despacha os corpos de seus valores e se afasta, continuando sua jornada para o oeste. Enquanto continua sua jornada, seu iPod fica sem bateria. De um viaduto destruído, ele testemunha um ataque a um casal por um grupo de motociclistas bandidos. Os motociclistas matam o homem e agridem a mulher e roubam todos os seus livros. Eles vão embora, deixando ele abalado, mas resoluto em não se envolver. Ele pondera qual direção seguir e acaba caminhando para uma cidade. Ele encontra um dono de loja e troca algumas toalhas molhadas do KFC e um isqueiro Zippo por uma recarga na bateria do iPod. Enquanto espera, ele pergunta se há um lugar onde pode encher seu cantil de água. Ele sai para o bar do outro lado da rua. Os motociclistas que mataram o casal chegam ao bar e entregam os livros e itens que roubaram do casal para Carnegie, o prefeito da cidade improvisada. Carnegie está procurando um livro específico, então envia seus capangas analfabetos para coletar todos os livros que puderem. Ele viu os livros que trazem uma coleção aleatória de brochuras e livros ilustrados, e fica menos do que satisfeito. Ele ordena que eles sejam queimados. Ele pega uma garrafa de shampoo de hotel e diz a Hedwig, seu braço direito, que os motociclistas devem ser recompensados por tal descoberta. Ele vai até sua dama Cláudia e compartilha o shampoo com ela. No andar de baixo ele troca luvas e um cachecol árabe por um cantil cheio de água. O barman entrega a cantina à Solara e a manda sair atrás para pegar água. Ela vai atrás para pegar a água, mas Hedwig se coloca na frente dela. Ela o faz se afastar para o lado e enche o cantil de Eli. No bar um gato passa na frente de Eli e rosna. Ele o empurra para o lado. O líder dos motociclistas se aproxima de Eli, pronto para brigar com ele por ter tocado em seu gato. Eli esmaga o rosto do bandido no bar e se levanta para ir embora. No entanto, todos no bar o atacam. Ele luta e mata todos, exceto o motociclista, quando Solara retorna com um cantil e pede a Eli para parar. Redridge e os homens de Carnegie chegam e seguram Eli sob a mira de armas e o levam até Carnegie. Carnegie fica impressionado o suficiente para se encontrar com Eli. Ele reconhece a imensa habilidade de Eli e o fato de que ele também é um homem educado. Ele diz a Eli que homens como ele, que são mais velhos, mais sabem as coisas, são o futuro. Ele pede para Eli ficar para que Carnegie possa usar suas habilidades de combate para manter o controle da cidade. Ele diz a Carnegie que não tem interesse em ficar, mas Carnegie o força a passar a noite. Redridge envia Cláudia para trazer comida a Eli. Ele reconhece que Cláudia é cega e pergunta a ela se ela foi cega a vida inteira ou se foi cegada pela flecha, um evento que ocorreu durante a última Grande Guerra. Ela confirma que foi cega a vida toda. Ele agradece por trazer água. Carnegie decide que a melhor maneira de manter Eli na cidade é fazer com que Solara, a filha de Cláudia, durma com Eli. Cláudia implora que ele não use Solara, mas ele a envia mesmo assim. Ele não quer ter relações sexuais, mas Solara implora para ele deixá-la ficar no quarto, já que sabe que Carnegie irá machucar Cláudia. Eles falam sobre a guerra e Solara senta na cama, descobre o livro e fica animada, querendo saber mais sobre ele, embora não consiga ler. Ele embrulha o livro e se recusa a discutir sobre ele com ela. Ele compartilha sua refeição com ela e a ensina a fazer uma oração. Na manhã seguinte, Solara se junta a Cláudia no café da manhã. Carnegie fica paralisado de espanto enquanto Solara tenta recitar a oração com sua mãe. Ela esquece o amém que Carnegie fornece. Ele então bate em Cláudia na frente de Solara para descobrir se ele tem o livro que procura. Quando Solara lhe faz o sinal da cruz que viu na capa, Carnegie ordena que Redridge leve o livro até ele. Quando eles chegam ao quarto, veem que ele havia escapado. Redridge mata o guarda de plantão e reúne os homens para encontrá-lo. Do outro lado da rua, ele pega sua bateria e se prepara para partir.
Carnegie vai até Eli e implora que ele fique e lhe dê o livro, uma Bíblia. Carnegie diz a Eli que não tem medo de matá-lo e levar a Bíblia. Carnegie pensa que as escrituras justas da Bíblia são a melhor maneira de manter a cidade sob seu controle. Ele diz a Carnegie que sonha em encontrar uma cidade onde as pessoas precisem do livro, mas diz a Carnegie que não é aqui. Carnegie ordena que Redridge atire em Eli enquanto ele se afasta, mas Redridge erra 2 vezes. Um tiroteio começa e Eli mata a maioria dos homens de Carnegie e acerta Carnegie no joelho. Redridge vê que ele é destemido e relutantemente o deixa ir embora. Claudia diz a Solara para seguir Eli, já que ela estará mais segura longe de Carnegie. Carnegie recebe tratamento na perna por um médico. A bala e os estilhaços são removidos e ele recebe bandagens. Ele diz a Redridge para preparar os veículos para perseguir Eli e recuperar o livro. Redridge diz a Carnegie que a maioria de seus homens está morta e decide usar o livro como uma vantagem para conseguir Solara como sua concubina. Carnegie, embora com humor, relutantemente concorda. Eli viaja pela estrada até que Solara o alcança. Ela quer se juntar a ele, mas é rejeitada desde o início. Ela oferece levá-lo ao suprimento de água da cidade ou à nascente subterrânea não contaminada. Ele enche seu cantil na nascente e em seguida engana Solara a trancando na caverna. Ela grita e o chama de mentiroso, mas ele insiste que não é, desejando a ela boa sorte e vai embora. De alguma forma Solara consegue escapar da caverna e segue na direção em que Eli estava indo. Ela não o encontra, mas encontra a mulher que trabalhou com os bandidos mais cedo com seu carrinho quebrado. Ela tenta ajudar a mulher, mas a mulher insiste para que Solara vá embora, não querendo ver a mulher estuprada e morta. 2 bandidos atacam Solara e quando estão prestes a ir pra-la, ele atira em um pela virilha com uma flecha e então atira no outro pela garganta. Solara abraça Eli com lágrimas nos olhos e os dois seguem seu caminho. Os homens de Carnegie e Redridge encontram os corpos dos bandidos e determinam que Eli não pode estar mais do que algumas milhas à frente. Redridge encontra um pedaço da roupa sob medida de Solara e informa Carnegie com descontentamento. Carnegie pergunta se Redridge ainda a quer e volta para o carro. Um de seus capangas sugere que eles deem um dia de folga, já que seus carros os delatariam à noite e poderiam passar direto pela dupla. Eli e Solara dormem perto de uma antiga torre de resfriamento de uma usina nuclear. Eli lê o livro e Solara pede que ele leia para ela. Ele recita um trecho dele e depois guarda o livro. Ela pede que ele a ensine a ler, mas ele não responde. Quando ela pensa que ele está dormindo, vai dar uma olhada no livro em sua bolsa. Ela o vê, mas não consegue ler. Ele puxa a bolsa para longe dela e a faz voltar para o outro lado da fogueira, armando sua espingarda para que ela saiba o quão sério ele está falando. No dia seguinte, a dupla parte e caminha para o oeste. Solara pergunta a ele sobre o mundo antes da guerra. Ele diz que as pessoas tinham mais do que precisavam e jogavam fora coisas pelas quais outros matariam hoje. Ela pergunta por que ele guarda o livro e ele explica que é a única Bíblia que restou no mundo, já que foi selecionada para destruição após a guerra, pois a população pós-guerra acreditava que era a causa da guerra. Ele então explica por que continua indo para o oeste, o que perplexa Solara, mas eventualmente ela aceita que ele está agindo por fé. Ele explica como encontrou a Bíblia, insistindo que uma voz lhe disse onde ir e que ele seria protegido. Solara acha que ele está delirando, mas não diz nada. A dupla chega a uma velha casa com uma placa que diz proibido entrar. Ele tenta abrir a porta, mas uma armadilha se ativa e os dois caem em um buraco. Eles se encontram à mercê de Martha e George, um casal idoso que vive em sua casa há anos. Eles perguntam por que não obedeceram à placa e ele se desculpa dizendo que não a viu. Eles oferecem chá a Eli e Solara e em seguida mostram um cemitério cheio de pessoas que atacaram sua casa. Eli diz a Solara que é hora de ir, explicando que Martha teve tremores porque o casal são canibais que comeram suas vítimas e provavelmente drogaram o chá. Enquanto saem, a caravana de Carnegie passa e vê a dupla saindo da casa. Eli e Solara reentram na casa e George e Martha puxam o impressionante arsenal de armas de dentro do sofá. Uma situação de impasse se forma. Carnegie diz a Eli para jogar o livro fora. Todos estão prontos para a troca de tiros. Um pacote coberto é lançado pela janela. Redridge olha para ele e percebe que é uma bomba, jogando-a para longe e correndo para se proteger. 2 carros explodem, matando vários homens. Ele e os ocupantes da casa disparam suas armas até que Redridge puxa um míssil RPG e explode metade da casa, matando Martha. George começa a atirar descontroladamente, matando homens à esquerda e à direita até que os homens de Carnegie tragam uma metralhadora manual e o explodam junto com a maior parte da casa. Eli e Solara estão cercados e arrastados para fora da casa. Carnegie ameaça matar Solara para desagrado de Redridge. Redridge implora a Eli para entregar o livro e ele diz a Redridge onde o escondeu. Redridge recupera o livro com uma aba trancada e o entrega a Carnegie, que libera Solara. Ele diz que Deus é bom e ele responde o tempo todo. Carnegie então, sem hesitar, atira em Eli no estômago.
Ele coloca Solara em uma van com Redridge e o motorista e leva o livro com ele em outra. Na outra van, Redridge coloca o facão de Eli no painel e ri para si mesmo agora que ele se foi. Solara usa o fio do arco de Eli que tinha no bolso e estrangula o motorista até que o carro capote. O motorista morre e os homens de Carnegie se voltam para ir ao local do acidente. Solara joga uma granada explodindo o terceiro carro. Solara vai para o banco do motorista e vê que Redridge foi empalado pelo facão de Eli. Ele tira o facão e sai do veículo com graça. Colapsando de joelhos em penitência, ele morre. Solara sai dirigindo e Carnegie opta por não ir atrás dela já que tem o livro e eles têm combustível apenas suficiente para voltar à cidade. Solara retorna à casa e descobre que ele está vivo pois não o vê por ali. Ela o encontra ainda caminhando para o oeste. Ela o coloca no carro e ele trata o ferimento à bala com fita adesiva. Ela se desculpa por perder o livro de Eli, mas ele responde que é hora de colocar em prática as lições que aprendeu. Fazer mais pelos outros do que por si mesmo. Eles dirigem até os restos da ponte Golden Gate e Eli diz que estão perto. Ele encontra um bote e começa a remar em direção à ilha de Alcatraz. O cansaço e a fraqueza o dominam, então Solara assume o controle. Um guarda armado chama a dupla e ele responde que tem em sua posse uma Bíblia King James. O guarda o deixa entrar. Ele é levado a Lombard, o curador de Alcatraz, que tem reunido todos os remanescentes da civilização pré-guerra como livros, música e arte, e armazenado nas celas até que estejam prontos para reconstruir e restabelecer a sociedade. Lombard diz a Eli que eles estão perdendo uma cópia da Bíblia, então ele diz a ele para conseguir muito papel e uma caneta. Ele começa a recitar a Bíblia palavra por palavra, tendo memorizado-a ao longo dos últimos 30 anos. De volta à cidade, Carnegie tenta abrir a Bíblia, mas percebe que não pegou a chave de Eli para a aba do livro. Ele chama o engenheiro para desbloquear o livro e uma vez desbloqueado eles veem que a Bíblia está em braille. Em Alcatraz, um close no rosto de Eli nos mostra que ele também é cego. Carnegie tenta fazer Cláudia ler, mas ela mente cruamente e diz que esqueceu como. Ela diz que pode sentir a perna ferida dele e que ele está com febre, sinais de uma infecção. O resto da população da cidade está saqueando o bar e os homens restantes de Carnegie estão brigando entre si. Em sua busca pelo livro, Carnegie já não tem homens suficientes para manter o controle e a cidade entrou em anarquia. Ele colapsa em desespero. Em Alcatraz, ele raspa todo o cabelo e muda para uma túnica branca limpa. Ele recita a Bíblia até a conclusão enquanto Lombard a escreve palavra por palavra. Ele eventualmente morre devido ao ferimento à bala, mas completa sua tarefa. Em uma narração, ele pronuncia uma última oração por Solara e pelo mundo antes de morrer. Ele é enterrado no jardim do pátio de Alcatraz. Lombard coloca uma cópia nova e encadernada da Bíblia em um estante de livros numa enorme biblioteca, onde um lugar foi reservado especificamente para ela. Solara presta suas homenagens, pega o facão e o iPod de Eli e deixa Alcatraz caminhando pela estrada aberta, para voltar para casa. Ethan.